Você provavelmente aprendeu na escola que existem três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Talvez também já tenha ouvido falar do plasma. Mas, e se eu te dissesse que existe um estado da matéria tão estranho que parece ter saído de um filme de ficção científica, um estado em que milhões de átomos deixam de agir individualmente e passam a se comportar como se fossem um único objeto gigante? Parece impossível, mas isso é real. E o mais curioso é que a NASA está produzindo esse fenômeno dentro da Estação Espacial Internacional. Hoje você vai descobrir por que cientistas estão criando uma das coisas mais frias já produzidas pela humanidade. O que esse experimento pode revelar sobre o universo e por que ele talvez ajude a resolver alguns dos maiores mistérios da física. E acredite, no final deste vídeo você vai entender por que estudar algo tão pequeno pode mudar completamente o nosso futuro. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no InfoNerd. Isso ajuda o canal a continuar trazendo as descobertas científicas mais incríveis do planeta, e às vezes até de fora dele. Quando pensamos em matéria, logo imaginamos gelo, água e vapor. Esses são os estados que convivem conosco todos os dias. Mas a natureza é muito mais criativa do que imaginamos. Em condições extremamente extremas, a matéria pode assumir comportamentos completamente diferentes. Um deles é o chamado condensado de Bose-Einstein, conhecido por muitos cientistas como o quinto estado da matéria. A primeira vez que alguém previu sua existência foi na década de 1920, graças aos físicos Satyendra Nath Bose e Albert Einstein. Mas transformar essa teoria em realidade levou mais de 70 anos, porque criar esse estado exige temperaturas absurdamente baixas, próximas do zero absoluto, que corresponde a cerca de menos 273,15 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, é um frio tão intenso que até um pinguim olharia para esse laboratório e diria: acho melhor colocar um casaco. Normalmente, cada átomo faz o que bem entende. Eles se movimentam em diferentes velocidades e direções, como pessoas tentando sair de um estádio depois de um show. É um verdadeiro caos organizado. Mas quando esses átomos são resfriados quase até o zero absoluto, algo extraordinário acontece. Eles perdem praticamente toda a sua energia de movimento e começam a agir de forma sincronizada. Em vez de milhões de partículas independentes, elas passam a funcionar como se fossem uma única onda gigantesca. Imagine uma torcida inteira cantando exatamente a mesma música, na mesma nota e no mesmo ritmo, sem desafinar uma única vez. Parece impossível, mas é exatamente isso que acontece com os átomos nesse estado. A física quântica deixa de ser invisível e começa a aparecer em uma escala que os cientistas conseguem estudar. Se já é difícil produzir esse estado da matéria na Terra, por que não fazer tudo dentro de um laboratório comum? A resposta tem apenas uma palavra: gravidade. Na Terra, a gravidade faz com que o condensado dure pouquíssimo tempo antes de se desfazer. É como tentar construir um castelo de cartas enquanto alguém balança a mesa o tempo todo. Os cientistas conseguem observá-lo por apenas alguns instantes. Já na Estação Espacial Internacional, onde existe um ambiente de microgravidade, esse fenômeno permanece estável por muito mais tempo. Isso permite realizar experimentos que simplesmente seriam impossíveis aqui embaixo. Em outras palavras, a NASA transformou a estação espacial em um gigantesco laboratório de física quântica flutuando a cerca de 400 quilômetros acima das nossas cabeças. Dentro da estação espacial existe um equipamento chamado Cold Atom Lab, ou Laboratório de Átomos Frios. O objetivo dele é resfriar átomos a temperaturas tão baixas que chegam a apenas alguns bilionésimos de grau acima do zero absoluto. Curiosamente, esse laboratório consegue ser mais frio do que o próprio espaço. Parece contraditório, afinal, pensamos no espaço como um lugar congelante. Mas o universo possui uma temperatura média em torno de menos 270 graus Celsius, enquanto o Cold Atom Lab consegue ir ainda mais longe. Ou seja, a NASA literalmente colocou um freezer dentro do espaço para deixá-lo mais frio que o espaço. É quase como levar um ventilador para a Antártida porque você achou que ainda estava um pouco quente. É aqui que tudo fica realmente interessante. Esses experimentos não servem apenas para satisfazer a curiosidade dos físicos. Eles podem ajudar a entender como a gravidade influencia sistemas quânticos,
testar teorias fundamentais da natureza e revelar detalhes sobre o comportamento da matéria em condições extremas. Um dos grandes objetivos é aproximar duas teorias que até hoje não se entendem muito bem: a relatividade geral de Einstein, que explica o universo em grande escala, e a mecânica quântica, que descreve o mundo microscópico. É como se fossem dois aplicativos incríveis, que funcionam perfeitamente separados, mas travam toda vez que tentam conversar entre si. Resolver esse problema pode representar um dos maiores avanços científicos deste século. Embora pareça uma pesquisa extremamente distante da realidade, a história mostra justamente o contrário. O laser, o GPS, os semicondutores, a internet e até os smartphones nasceram de pesquisas fundamentais que inicialmente pareciam não ter utilidade prática. Com o condensado de Bose-Einstein pode acontecer a mesma coisa. Os cientistas acreditam que esses estudos podem levar ao desenvolvimento de sensores extremamente precisos, novos relógios atômicos, sistemas de navegação independentes de GPS, melhorias em computadores quânticos e instrumentos capazes de detectar pequenas alterações gravitacionais. Ou seja, aquilo que hoje parece apenas uma curiosidade científica pode estar dentro do celular dos nossos netos. Talvez o aspecto mais fascinante desse estado da matéria seja justamente o fato de que ele desafia completamente nossa intuição. Estamos acostumados a pensar que cada objeto possui uma identidade própria, mas nesse caso, os átomos praticamente deixam de agir como indivíduos e passam a compartilhar um único comportamento coletivo. É uma situação tão estranha que muitos físicos descrevem o condensado como uma única onda de matéria. Não é magia, não é ficção científica, é simplesmente a natureza funcionando de um jeito que nosso cérebro não evoluiu para imaginar. E talvez seja exatamente isso que torna a ciência tão fascinante. Enquanto muita gente imagina que a Estação Espacial Internacional serve apenas para observar a Terra pela janela, a realidade é muito mais impressionante. Lá em cima, cientistas estão produzindo uma das formas mais exóticas de matéria já criadas, explorando fenômenos que podem transformar nossa compreensão do universo e abrir caminho para tecnologias que hoje parecem impossíveis. Talvez os resultados desses experimentos demorem anos para chegar ao nosso cotidiano, mas praticamente toda grande revolução tecnológica começou exatamente assim, com pesquisadores tentando responder perguntas que pareciam não ter aplicação prática. E quem sabe, daqui a algumas décadas, alguém olhe para esse experimento da NASA da mesma forma que hoje olhamos para a invenção do transistor ou da internet como o início silencioso de uma revolução. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora assuntos que parecem ficção científica, mas são reais, e inscreva-se no InfoNerd. Toda semana tem novas descobertas, curiosidades e tecnologias que mostram como o futuro está chegando muito mais rápido do que imaginamos. Até o próximo vídeo.